Bem-vindos a Ma House! Eu sou a Marina Marinho e essa é a minha casa flutuante, guiada aí pelas águas da vida. Antes de te contar essa história, eu queria dizer que esse episódio é um agradecimento a quem me resgatou das cinzas quando eu me sentia vazia de amor. E é também um abraço para quem hoje está se sentindo assim, para quem acredita que precisa estar pronta para se sentir amada. E para quem está sendo dura demais consigo mesmo. Que você se permita sentir. E se puder, fica aqui comigo até o fim. Bom, para começar esse episódio, eu preciso te contar um pouco da minha história. Eu fiquei um tempão roteirizando uma house, criando e escrevi vários temas que eu quero abordar, mas eu não sabia exatamente por qual deles começar. Até que veio a ideia de falar sobre o amor. E eu percebi que, sincronicamente, eu já vinha estudando muito sobre isso. Eu li o livro da Bell Hooks, Tudo sobre o Amor, Liana Sui, A gente mira no amor e acerta na solidão. Até o Pondé, O Amor é para Corajosos. E também Prateleira do Amor, da Valesca Zanello. Como outros tantos textos que me permearam nos últimos anos. E isso tudo começou lá atrás, em 2021, quando eu me divorciei. Eu estava muito perdida nesse tema. Aliás, eu estava perdida na vida. E eu também estava curiosa. Eu queria entender o que tinha dado errado. O que eu podia fazer melhor da próxima vez. E até onde ou em que eu podia me melhorar. E foi aí que eu mergulhei nesse universo do autoconhecimento. Eu fiquei até meio obcecada com essa ideia de encontrar a minha melhor versão. Até que esses dias, assistindo um vídeo da psicóloga Larissa Lucena, algo me atravessou de um jeito novo. Ela dizia que essa ideia de que a gente ouve tanto por aí, de que você precisa se amar primeiro para ser amada, pode ser uma violência. E aquilo me parou. Porque, como assim? A gente não precisa se amar? E aí ela explicava que o amor não brota do vazio. E se você tá num momento em que tá sem amor dentro, como vai encontrar esse amor só em si? Talvez você precise de uma fonte externa, de um olhar, de um afeto. E foi aí que eu voltei para mim. Voltei para aquele momento do divórcio, aquele tempo em que eu me sentia envergonhada, fragilizada. E eu percebi que foi mesmo o amor externo que me trouxe de volta à vida. O amor da minha família, das minhas amigas, de pessoas novas. Porque tem esse amor que vem de fora e ele é necessário e precioso quando a gente se sente vazia. Não à toa eu comecei a estudar psicologia junguiana. Uma das coisas que mais me inspira nessa vertente é essa ideia de integrar as polaridades. A gente vive entre opostos o tempo todo. O amor e o medo, a presença e a ausência, o vínculo e solidão, extroversão e introversão. E Jung fala que a psique se movimenta dentro dessas tensões e que o nosso trabalho não é escolher um lado, mas aprender a transitar entre eles. Existe um fluxo fundamental entre introverter e extroverter, e às vezes a gente está tão para fora, em encontros, tarefas, trabalhos, redes sociais, no ritmo do mundo, que para de se escutar. E aí precisa voltar, olhar no espelho, escrever, se ouvir, se alimentar de si. Outras vezes a gente se fecha tanto que começa a murchar e precisa
se abrir, ver gente, viver, sentir. O que eu aprendi foi que não existe equilíbrio fixo. Não tem um ponto ideal. Tem movimento. Tem escuta, tem ajuste. Às vezes, o próprio corpo te obriga a parar, te convida a introverter, te puxa para dentro, para você se ouvir de novo. A vida não é uma linha reta entre dentro e fora. Ela é um vai e vem constante. E o que eu fui percebendo na minha história é que cada vez que eu tentava me fixar em um dos polos, tipo, agora eu vou me amar sozinha, ou agora eu preciso do outro, eu endurecia. Eu endureci e muito, não só pelas dores que eu vivi para me proteger, mas e talvez principalmente pela forma como eu tentei resolvê-las. Quando eu entrei nesse universo do autoconhecimento, foi como se eu tivesse achado o mapa da mina. Eu comecei a nomear as minhas dores, medo do abandono, excesso de masculino, feminino ferido. Comecei a listar tudo, a entender os padrões, a estudar os ciclos, arquétipos, signos, traumas, e foi bom, claro. Te dá uma sensação de clareza, de controle, quase que uma euforia da revelação. Agora vai! Agora eu vou virar minha melhor versão. Ah, então é isso que eu preciso arrumar. Só que sem perceber, eu fui criando um ideal. Uma versão idealizada de mim, uma Marina perfeita, alinhada, curada, serena, feminina na medida, masculina na medida, forte e suave ao mesmo tempo. Uma Marina que nunca existiu. E quanto mais eu buscava essa versão, mais eu endurecia, porque eu comecei a me cobrar perfeição. E a cobrar isso dos outros também. E aí eu me fechei, porque ninguém alcança esse padrão, nem você, nem ninguém. E tem outro detalhe aí, né? Quando você começa a ter consciência das suas feridas, às vezes você se cobra o tempo todo por ainda tê-las. Mas como assim eu ainda sinto isso? Mas eu já estudei isso. Eu já entendi isso, por que que ainda está doendo? Como é que eu ainda me atraí por alguém assim? Como eu, com tudo que eu sei, ainda repito isso? E você vai se culpando por ser humana. E eu percebi que eu estava usando o autoconhecimento como muro, não como ponte. Porque eu me protegia com ele, eu me julgava com ele, me exigia com ele. E no fundo, esse foi um dos maiores conflitos que eu vivi nos últimos anos. Eu me enrijeci dentro de um caminho que era para ser de cura. Fiquei ali me cobrando a cura. Eu fui entrando num lugar de culpa, como se eu precisasse me consertar inteira antes de amar de novo, sabe? Reformar a casa toda. No fundo, esse foi um dos maiores conflitos. Me enrijeci dentro de um caminho que era para ser de cura, porque sem perceber, o autoconhecimento começou a virar uma exigência, uma cobrança silenciosa. Eu entrei numa ideia de que eu só podia me abrir para o amor se eu já estivesse pronta. Mas pronta quando? Como? Segundo qual métrica? E aí que essa frase de você precisa se amar primeiro pode sim ser violenta, especialmente se você for uma pessoa perfeccionista. Porque além de te fazer se isolar, ela te faz acreditar que existe um ideal. Mas como eu vou saber que me amo?
Como é tá pronta? Percebe que não tem fórmula e a única maneira de saber se você está pronta para amar é testando, é se colocando na vida. E foi quando eu me permiti testar e me colocar em movimento que a vida deixou de ser sobre estar pronta. E aí ela virou sobre me descobrir. Entender o que é que eu gostava, o que me fazia bem, o que me desconectava e também o que reacendia o meu desejo. Foram testes e são testes que me fazem aprender sobre mim. A busca pela perfeição, ela parte muitas vezes de uma intenção bonita, a de se tornar uma pessoa melhor, mais consciente, mais amorosa, mais alinhada. Há algo bonito nesse desejo também de não machucar o outro com as suas feridas. É um gesto de responsabilidade emocional, querer se curar, de cuidado, de respeito, mas o problema começa quando essa busca ela vira uma exigência, um padrão, um dever ser. E aí, o que era um caminho vira prisão, porque a perfeição ela não acolhe, ela exige, ela mede, ela cobra. E quando a gente começa a operar a partir dessa régua rígida, algo dentro da gente vai endurecendo e a gente fica mais crítica, mais defensiva, mais isolada, o coração vai se fechando, o corpo vai ficando tenso, o olhar perde a ternura. O perfeccionismo, ele congela a vida, ele tira dela o direito de ser processo, tentativa, improviso, nos faz acreditar que só podemos nos relacionar quando estivermos prontas. Só podemos nos mostrar quando estivermos curadas. Só podemos amar quando tivermos total consciência. Mas o amor real, ele acontece no movimento, na tentativa, no tropeço, na vulnerabilidade. Quando a gente desiste de ser perfeita, algo suaviza. A respiração volta, a escuta abre. A gente começa a se permitir de novo. Não se trata de se acomodar, mas de se humanizar, de entender que a rigidez é a defesa do medo e que o caminho de volta ao amor ele passa quase sempre pela flexibilização do ideal, da expectativa, do controle. Porque o amor que pulsa, ele acontece no movimento, ele nasce quando a gente se permite ser amada, mesmo ainda imperfeita, e quando a gente se permite amar o outro, mesmo vendo as suas falhas. E ele nasce no vínculo, na troca, no toque gentil, na escuta honesta, na coragem de aparecer. O amor, ele não é um prêmio por performance. Não é um selo de que você vai receber quando estiver pronta. O amor, ele é um espaço de verdade, de presença, de respiração. Ele acontece quando a gente deixa o outro ser e quando a gente se permite ser também. Você não precisa estar pronta, você precisa estar presente. Presente no que sente, no que vive, no que pulsa em você. O amor não nasce do vazio, ele nasce no encontro, no toque, na vida que insiste, mesmo quando tudo parece parado. E às vezes o primeiro passo é só se deixar levar por uma amiga, por uma risada, por um convite. O amor próprio também é isso, é deixar-se amar por alguém, enquanto se redescobre por dentro. No fim, eu não encontrei o amor nos livros, nem só em mim, eu reencontrei o amor no movimento, na troca, nos espaços que eu me permiti habitar de novo e a vida me reabriu portas internas e me lembrou que o amor ele também mora em lugares concretos, como a casa, como o corpo, como o agora, e também nas pessoas que me cercam e me alimentam de amor, mesmo quando eu esqueço.
Se algo desse episódio te tocou, talvez seja só isso, o amor que já está aqui, na escuta, no vínculo, no simples ato de se permitir ser e estar presente. Obrigada por ter navegado comigo até aqui. E se esse episódio te lembrou alguém que talvez te alimentou de amor quando você precisou, envia para essa pessoa também. Às vezes é só isso que o outro precisa ouvir. Você me salvou e talvez nem saiba. Esse aqui foi a onda de hoje e nos vemos na próxima maré.